Luiz Aires Brito, ação direta de inconstitucionalidade 1923 do Distrito Federal, em que é requerido Partido dos Trabalhadores e Partido Democrático Trabalhista, e requerido Presidente da República e outros. Haverá sustentações orais. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor Presidente, ação direta de inconstitucionalidade aparelhada com pedido de liminar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, PT, e pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT. A ação tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 9637, de 15 de maio de 1998, e do inciso 24 do artigo 24 da Lei 866693, com a redação dada pela Lei 9648, de 27 de maio de 1998. Arguem os requerentes que a Lei 9637 de 1998, aspas, promove profundas modificações no ordenamento institucional da administração pública brasileira, fecho aspas. Isto por habilitar o Poder Executivo da União a instituir, mediante decreto, um Programa Nacional de Publicização, aspas, e através deste programa transferir para entidades de direito privado não integrantes da administração pública, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, a prestação de serviços públicos nessas áreas, fecho aspas. Daí reclamarem eles, acionantes, que, novas aspas, a fórmula contemplada pela lei busca, mais do que incentivar a participação cidadã na gestão do Estado, ou assegurar o livre exercício da iniciativa privada na prestação de serviços não exclusivos, permitir que o Estado possa valer-se, transferindo tarefas executadas por entidades de direito público a entidades não integrantes do aparelho do Estado, de vantagens que seriam inerentes à forma de propriedade privada, fecho aspas, donde concluírem que se trata, em verdade, novas aspas, de um processo de privatização dos aparatos públicos, por meio da transferência para o setor público não estatal dos serviços nas áreas de ensino, saúde e pesquisa, dentre outros, transformando-se as atuais fundações públicas em organizações sociais, fecho aspas. Os autores vão além para dizer que as organizações sociais poderão, por meio de simples qualificação por ato do chefe do Poder Executivo e da firmatura de um contrato de gestão, absorver atividades antes a cargo de instituições integrantes da administração, gerir e aplicar recursos a ela destinados na lei orçamentária, sem, todavia, submeter-se às limitações estabelecidas para as entidades administrativas estatais. Pelo que tem por evidente a tentativa de afastar a prestação de serviços do núcleo central do Estado. Núcleo central, também entre aspas. Tudo mediante um modelo mal acabado, novas aspas, de transferência de responsabilidades públicas a entes privados. Entes que, por não prescindirem da atuação subsidiária do poder público, terminam por se transmutar em pessoas funcionalmente estatais, porém despidas da roupagem que é própria do regime de direito público. Nessa marcha batida, arguem os requerentes a inconstitucionalidade do inciso 8º do artigo 4º, do parágrafo 3º do artigo 12 e do artigo 17 da Lei 9637 de 98, bem como do inciso 24 do artigo 24 da Lei 8666 de 93. É que não se pode cogitar de dispensa de licitação para concessão ou permissão de serviços públicos, artigo 175 da Constituição Federal. Mas, dois pontos, aspas, ainda que não fosse o caso de permissão ou concessão, mas de mera terceirização de serviços, mediante contrato com pessoa privada, igualmente seria ofensiva à Constituição dispensar de licitação a realização desse contrato, pelo simples fato de haver sido a entidade qualificada como organização social, fecho aspas. Também o princípio da impessoalidade resultaria violado ao se permitir o uso de bens públicos sem licitação.
Já os incisos 5º, 7º e 8º do artigo 4º e do inciso 2º do artigo 7º da lei, todos eles são inconstitucionais, alegam os requerentes, porque, embora pagos com recursos públicos, os salários dos dirigentes e empregados da organização social não são fixados nem atualizados por lei em sentido formal. Inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Também a contratação de pessoal se revela como discricionária, porquanto feita sem a prévia realização de concurso público, inciso 2º do artigo 37 da Lei Maior, o que vulnera os princípios da impessoalidade, da eficiência e da isonomia. Quanto aos artigos 14 e 22 da lei em causa, incidiriam eles em fraude à Constituição, aspas, mediante a descaracterização do ente público, SIC, com o qual mantém o servidor a relação estatutária, atribuindo-se ao ente privado a capacidade não apenas de fixar remuneração, sem a necessária aprovação de lei própria, mas também a possibilidade de que este acréscimo não seja integrado ao patrimônio jurídico do servidor para efeitos do cálculo dos proventos da inatividade, fecho aspas. Seguem em frente os autores para alegar desrespeito aos artigos 70, 71, 74 e 129 da Constituição Federal. Dizem que o artigo 4º da lei, ao instituir tarefas de supervisão e controle como funções privativas do Conselho de Administração da organização social, excluiu os controles interno e externo pelo próprio Estado, controles que não se fariam satisfatoriamente apenas com as medidas determinadas pela linha F do inciso 1º do artigo 2º, pelos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º e pelo artigo 9º, todos da Lei 9637 de 1998. Da mesma forma, o artigo 10 da lei fere a autonomia do Ministério Público, é o que se alega, para zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Senhor presidente, não param por aqui as alegações dos requerentes. Segundo eles, o artigo 1º da lei subverte as normas constitucionais instituidoras do Sistema Único de Saúde ao possibilitar a qualificação como organização social de pessoas jurídicas de direito privado que atuam na área de saúde pública. É que seria de responsabilidade do Estado a prestação dos serviços de saúde pública, cabendo às entidades privadas, incumbindo às entidades privadas uma atuação apenas complementar, somente para ampliar a disponibilidade de serviços na respectiva área. E o fato é que, novas aspas, o programa de publicização contemplado na lei e a previsão contida no seu artigo 1º ultrapassam tais limites, autorizando a transferência integral de patrimônio, recursos e de servidores para a entidade de direito privado, sem que haja qualquer acréscimo à capacidade do Sistema Único de Saúde de prestar serviços à população. O que significaria, novas aspas, a exoneração do Estado da prestação direta de serviços na área da saúde, transferindo-se totalmente para a iniciativa privada próprio a prestação desses serviços, numa inversão dos papéis constitucionalmente definidos, passando a participação do Estado a ser complementar da iniciativa privada. Inversão de papéis a que a lei também daria ensejo quanto às atividades públicas de educação, de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico e cultural e de promoção do desenvolvimento científico, da pesquisa e capacitação técnica. Por fim, os autores denunciam, aspas, que a criação das chamadas organizações sociais e seu processo de qualificação, conforme estabelecidos na lei, desrespeitam a Constituição Federal. Isso porque a criação das organizações se dá mediante, aspas, um processo induzido de substituição de entes públicos por entes privados, criados por encomenda ad hoc para assumir funções antes a cargo do Estado. Ainda conforme os requerentes, não se verifica ação autônoma e em nome próprio de particulares, mas efetiva delegação de competências e transferências de bens e recursos públicos a particulares. Quanto ao processo de qualificação das entidades como organizações sociais, inexistiriam requisitos que garantissem o respeito ao princípio da impessoalidade. E ao dispor sobre a composição do Conselho de Administração das entidades, a lei ofenderia os incisos
17 e 18 do artigo 5º da Magna Carta. Daí requerer a procedência desta ação para que se declare a inconstitucionalidade integral da lei, bem como a do inciso 24 do artigo 24 da Lei 866/93, com a redação dada pela Lei 9648. Sucessivamente, pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade do disposto nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22 da Lei 9.637, de 1998, e do artigo 24, inciso 24 da Lei 866, de 1993, 8666, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 9648, de 27 de maio de 1998, além do reconhecimento, por derivação e consequência, entre aspas, da inconstitucionalidade, novas aspas, de todas as demais normas que lhe sejam dependentes, cuja existência autônoma ficará desprovida de sentido, e da nulidade dos atos administrativos e de gestão praticados com base na legislação aqui impugnada. Senhor presidente, eu informo que o ministro Gilmar Galvão, que me antecedeu na relatoria deste processo, antes de apreciar a liminar, solicitou informações ao presidente da República e ao Congresso Nacional. Essas informações foram prestadas às folhas tantas do processo. Pois bem, em 24 de junho de 1999, este Supremo iniciou o julgamento da medida cautelar, julgamento que se encerrou em 1º de agosto de 2007, quando esta nossa Corte, por maioria, indeferiu o provimento liminar. Após haver substituído o ministro Gilmar Galvão na relatoria desta ação direta, abre vista dos autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. O primeiro, em manifestação de folhas, pugnou pela improcedência da ação. O segundo, a seu turno, opinou pela procedência parcial dos pedidos, propondo, aspas, a aplicação da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para que do campo normativo das disposições legais se tenha por absolutamente excluída qualquer interpretação que, quando em mira a ação de organizações sociais, pretenda ou sequer insinue qualquer tipo de redução na atividade dos órgãos de controle típicos, designados à fiscalização do poder público, notadamente na ação do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A derradeira, senhor presidente, consigno que admitia a intervenção no processo, na qualidade de amici curiae da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciências e do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores em Serviços de Saúde Pública, conveniados, contratados e ou consociados ao SUS e Previdência do Estado do Paraná, Sindisaúde Paraná. É o relatório. Pela Advocacia-Geral da União, falará o ministro Luiz Inácio do Senado, os advogados-geral da União. Excelentíssimo senhor presidente, senhora Peluso, senhores ministros, senhoras ministras, senhora vice-procuradora-geral da República, trata-se de ação indireta que questiona a vigência, a validade da Lei 9.637 e 9.648, a primeira que institui no sistema brasileiro as chamadas organizações sociais, e a segunda que traz nova hipótese de dispensa de licitação, acrescentando o inciso 24 ao artigo 24 da Lei 8.666. Os impletrantes trazem extenso rol de normas constitucionais supostamente violadas, que, no entender da Advocacia-Geral da União, não sustentam a pretensão na proposta da DIN. Muitas das legais ofensas aos preceitos constitucionais decorrem, no entender da Advocacia Geral, da percepção que se teve à época do que se pretendia com a adoção da lei e da própria natureza jurídica dessas organizações sociais. E aqui é princípio destacar que o modelo de
parceria poder público e setor privado é um modelo que vem se aprofundando nos últimos anos no próprio Estado brasileiro. Além das organizações sociais, nós temos o exemplo das OCIPs, assim como, relativamente mais recentemente, nós tivemos casos das próprias PPPs, parcerias público-privadas, como modelos de investimento associado ao poder público e setor privado, garantindo a qualidade do investimento e a eficiência no resultado desse investimento. O que se vê é que nesse modelo de integração, a perspectiva originária da ação direta, o prognóstico negro que indicava ação direta, de que o Estado se ausentaria em favor de uma intensa participação do setor privado em várias áreas do setor público, não se confirmou. Nós temos no Brasil hoje em torno de 300 organizações sociais, sendo que no âmbito federal nós temos em torno de 7 mais, mas com algumas experiências muito positivas de parceria. E essa parceria não representou em nada a redução e o envolvimento do Estado na execução de serviços diretos que lhe cabe nas situações que é o caso de não exclusividade. Apenas para citar os exemplos que nós temos hoje, no Ministério de Ciência e Tecnologia, possui 5 unidades de pesquisa sob sua responsabilidade, são organizações sociais. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, no Amazonas, a Associação Brasileira de Tecnologia Luiz Sincronton, em Campinas, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em Brasília e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos também em Brasília. Essas organizações, conforme experiencia o Ministério da Ciência e Tecnologia, são geridas com muito mais facilidade e funcionalidade, sem os emperramentos comuns da administração direta e, apesar dessa flexibilidade, as organizações continuam a funcionar com todo o rigor, sendo inclusive no que concerne aos recursos federais que lhes são repassados, auditadas pelo Tribunal de Contas da União. Assim, as normas da CARES vieram em contexto de reforma do Estado, que passou a adotar um modelo gerencial em favor do princípio constitucional da eficiência. Aqui, o legislador agiu dentro dos limites de conformação, já que a Constituição, em momento algum, determinou a adoção pelo Estado brasileiro de um único modelo de prestação de serviço. Por outro lado, a DIN alega também a violação da ofensa ao princípio da licitação, já que a contratação da organização social ocorreria pelo modelo da dispensa. Ora, a natureza jurídica das organizações sociais, aos quais, por não integrarem a estrutura da administração pública, podem atuar sem exigência de licitação, ou seja, elas, no sua atividade cotidiana, por ser uma instituição privada, elas não são submetidas e não poderiam ser submetidas ao princípio de licitação, exceto ao fato de que a própria lei exige um regulamento específico para dar maior transparência e objetividade. Ao mesmo tempo, a previsão de dispensa de licitação para que essas empresas atuem, sejam contratadas, vão ao encontro a ideia de que elas são empresas, ou melhor dizendo, entidades, associações, sem fins lucrativos. Elas não operam na lógica do mercado em favor de uma busca de lucro para a qual elas produzem em determinado preço. Ora, nessa lógica, elas com o Estado e, portanto, num encontro com uma convergência de interesses. O Estado tem um interesse e participa e supervisiona a atuação da organização social para a prestação do serviço público não exclusivo, simultaneamente que essa empresa também se propõe a realização desse mesmo serviço. Ora, essa convergência de interesses que justifica a contratação trata mais, ou melhor caracteriza, como uma parceria de interesses. E, portanto, como parceria é justificável que, do ponto de vista do processo de contratação, se admita a possibilidade da dispensa da licitação.
porque não haveria condições de proceder um processo licitatório que identificasse organizações afinadas a essa conjunção de interesses. Logo, verifica-se que esse contrato, em verdade, possui natureza jurídica de convênio. Os interesses que alberga não são contrapostos, sim convergentes. Assim, houve por bem o legislador dispensar a licitação. O argumento de que haveria prejuízo às outras organizações sociais que não puderam firmar contrato de gestão com o poder público não merece prosperar, já que a ausência de lucratividade torna impossível a aferição de uma meta de resultado que pudesse ser balizada do ponto de vista da escolha. Até porque, de fato, essas organizações, elas operam, como já disse, numa metodologia, numa lógica de convergência de interesses. Portanto, esta convergência faz com que o serviço seja prestado a partir de uma atuação conjunta em que o Estado, inclusive, participa do processo de fiscalização e controle da própria organização. Alegou-se ainda ofensa ao princípio do concurso público. Mais uma vez, a referida ofensa decorre da percepção equivocada quanto à natureza jurídica das organizações sociais, pois, como não integram a administração pública, não há que se falar em exigência de concurso público. A regra para a contratação e remuneração de seus empregados são as mesmas aplicáveis à iniciativa privada. Ademais, o simples fato de ser qualificado como organização social não tem condão de submetê-la a todo o regime constitucional de direito público. Elas são, de fato e de direito, entidades privadas que atuam em colaboração com o setor público. Em relação à invocada ausência de garantia de aposentadoria e paridade e reajuste para os servidores de quadro permanente dos órgãos de entidades extintos, destaca-se que o artigo 22.1 da própria lei expressamente garante esse benefício, ou seja, aquele servidor que compunham a atividade ou o serviço que deixou de ser exercido diretamente pelo Estado e passa a atuar em conjunção no setor, na organização social, tem preservado os direitos que lhes são inerentes ao cargo que eles ocupam. A inconstitucionalidade apontada no artigo 4º da Lei 9637, que teria tornado organizações sociais imunes ao controle interno, no entendimento dos impetantes, não procede. O dispositivo apenas fixa a competência interna do Conselho de Administração, que não pode ser alterado na conformação, na instituição da organização social. Existe, de fato, um controle externo que persiste e acontece até hoje, em que, conforme disposto no artigo 8º caput, há previsão de responsabilidade solidária, conjunção com o artigo 9, que assim dispõe: aquele que tomar conhecimento de irregularidade e não comunicar ao Tribunal de Contas responderá solidariamente. Esse dispositivo, que contém no artigo 9, expressamente indica que há necessidade, há a supervisão obrigatória do Tribunal de Contas da União em relação aos recursos que são aplicados pela organização recebidos do poder público. Tal preceito possui redação similar àquela do artigo 74, parágrafo 1º da Lei Maior, o que mostra o total submissão da lei questionada aos ditames constitucionais, não havendo, pois, falar em qualquer tipo de violação. A propósito, vale registrar que o Tribunal de Contas da União exerce regular controle sobre as entidades regidas por contrato de gestão, conforme instrução normativa 63 de 1º de setembro de 2010, atestada em recente decisão proferida pela Corte de Contas no Acórdão 3.441 de 2010. Não merece prosperar também a afirmação de ter havido afronta à independência funcional do Ministério Público. Isso porque a representação mencionada no artigo 10 não é condição de procedibilidade para a atuação do órgão ministerial. Ao contrário, o objetivo da lei foi criar um dever para os responsáveis pela fiscalização de noticiar as irregularidades eventualmente identificadas. Destaque-se, por fim, que os serviços públicos objeto dessa lei enquadram-se na categoria de serviços públicos não exclusivos,
serviços que podem ser prestados livremente pelos particulares. Logo, se são livres à iniciativa privada, não há exigência de legação ou concessão precedida de licitação, não havendo qualquer afronta ao artigo 175 da Constituição Federal. Com efeito, a Constituição exige que os serviços públicos sejam prestados à população, contudo, não exige que essa prestação seja feita diretamente pelo Estado, que pode valer-se da iniciativa privada para a consecução do interesse público, principalmente no que refere à eficiência. Quando nós falamos, evidentemente, em serviço público, o nó górdio está sempre associado à eficiência, ou seja, a não eficiência da prestação representa uma sonegação efetiva de direitos à população. Assim, caso seja mais vantajoso e mais eficiente para o Estado prestar o serviço público por meio de organização social, o princípio da eficiência recomenda-se recomenda que a contratação seja feita. Por todo o exposto, a Advocacia Geral da União entende que não se verifica nenhuma ofensa ao texto constitucional. Pelo contrário, a lei atacada tem permitido a prestação relevante há mais de 12 anos de serviços públicos à população nas diversas áreas, razão pela qual ela pugna pela improcedência da presente ação direta. E a Sociedade Brasileira para o Progresso e a Academia Brasileira. Vocês falam do Dr. Rubens Naves. Senhor presidente, César Peluso, senhora representante da Procuradoria-Geral da República, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador da Advocacia Geral da União, colegas aqui, estudantes. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência se empenhou muito na defesa desse novo modelo de parceria público-privado. Isso porque entendem os pesquisadores brasileiros, entendem aqueles que militam na área da ciência e tecnologia, que eles estão submetidos a um grave dilema, o dilema de se depararem com a necessidade e com o impacto do desenvolvimento tecnológico cada vez mais avançado, inclusive num sistema de mundialização, e ao mesmo tempo estarem submetidos a uma legislação no seu país rígida que impede o desenvolvimento normal dessas atividades. As reiteradas manifestações e as reiteradas incursões, inclusive junto ao ilustre relator Dr. Aires Brito, a quem agradecemos já a paciência e a elegância que nos recebeu inúmeras vezes. Veja só, nós procuramos demonstrar que esse modelo é um modelo, veja só, que diz respeito ao interesse público brasileiro e diz respeito ao desenvolvimento nacional. Essa ação proposta, eu diria hoje, pelo PT e pelo PDT, uma ação assodada, uma ação ideologicamente superada, na medida em que nós temos inúmeros governos estaduais e municipais do próprio Partido dos Trabalhadores que aderiram a esse modelo. Então, encontra-se ideologicamente, eu acho que superada. Por que está superada? Porque, indiscutivelmente, nós precisamos de um modelo que traga eficiência para esses setores, o setor de ciência e tecnologia, o setor de saúde, o setor da cultura, o setor do meio ambiente e outros. Existe um consenso de que o retardamento da justiça é uma injustiça. Mas, nesse caso, não. Nesse caso, essa demora, esse período que nós tivemos, de mais de 10 anos aí, nos trouxe e iluminou esse universo das organizações sociais, dessas parcerias público-privadas, de um entendimento saudável sobre o que e efetivamente sobre os aspectos que foram questionados pelos partidos políticos na sua ação inicial. Veja só, os partidos políticos que subscreveram a inicial, eles não dizem, e não poderiam jamais, seria uma afronta à nossa inteligência, que
as entidades da sociedade civil não podem participar do desenvolvimento social e econômico do Brasil, e mesmo não podem participar dos chamados, da busca da eficácia dos chamados direitos sociais. Não. A inicial diz, e o ilustre relator seguramente tem aí a página 21, que diz, não. A participação das entidades da sociedade civil ela é lícita, desde que faça nos termos daquela legislação do começo do século XX, do certificado de utilidade pública, dos convênios, etc. Se for por convênios, se for por esse instrumento, a sociedade civil pode participar e pode ser fomentada. Mas se for pelo novo modelo, um modelo que que inclusive impõe uma possibilidade de uma eficiência maior na medida em que um modelo que busca resultados, esse contrato de gestão, ele estabelece indicadores para você controlar essa atividade das organizações sociais. Então, veja só, a inicial, o tempo mostrou que os argumentos ali não procedem. Essa é a realidade. Muitos aqui conheceram um grande político brasileiro, o professor André Franco Montoro. E o professor André Franco Montoro, ele separava as fontes formais do direito da fonte material. E nas fontes materiais, ele dizia, fonte material é a justiça e a realidade. Então, a realidade aqui, eu acho que alimenta essa legislação e vai dar a ela o conteúdo de sua juridicidade e o conteúdo da sua constitucionalidade. Na medida em que cada área que a gente examina tem resultados concretos e desmistifica os chamados mitos, que nós vamos tratar um pouco mais na frente, que são 3 mitos que a inicial contém. Primeiro, o mito da privatização. Segundo, o mito da ausência de licitação. E o terceiro mito da ausência de controle. Então, na área da ciência e tecnologia, já foi lembrado aqui pelo advogado da União, muito bem, quer dizer, a contribuição dessas novas entidades na área de ciência e tecnologia é uma contribuição saudável, é uma contribuição... O Instituto de Matemática do Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, hoje é reconhecido internacionalmente. E ele, inclusive, produz a chamada, que encantou o presidente Lula, chamada Olimpíada de Matemática, e havia uma preocupação muito grande com o presidente, na medida em que ele via que nas Olimpíadas de Matemática uma possibilidade de um incentivo ao estudo da matemática no país. Então, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele organiza as Olimpíadas de Matemática. Inclusive, o governo federal deverá criar proximamente uma nova OS, se for reconhecida a constitucionalidade aqui por esse plenário, entendeu? Uma nova OS para cuidar desse interesse nacional, para que o processo educativo brasileiro possa dar um salto. Muito bem. Uma outra entidade, a Associação Brasileira Tecnologia de Luz Síncroton. Esse laboratório, hoje mesmo me telefonou o professor Rogério Cerqueira Leite, dizendo da sua preocupação com a continuidade do seu laboratório, porque essa luz síncroton é fundamental na nanotecnologia e em outras esferas do conhecimento tecnológico. É fundamental para o desenvolvimento tecnológico em algumas áreas estratégicas do Brasil. Muito bem, esse laboratório, ele só consegue essa dimensão a partir do momento que ela tem esse modelo de gestão mais flexível e que pode se beneficiar tanto de recursos públicos como de recursos privados. Uma articulação assim, extremamente criativa. Da mesma forma, é o Centro de Gestão Estratégica, situado aqui em Brasília. Quer dizer, esse centro que pensa o Brasil, que pensa o nosso futuro, que tem um planejamento estratégico para 2022 e pensa o Brasil, em alguns aspectos, até o ano 2050. É uma instituição assim, essencial para a formulação das políticas públicas de estratégia no Brasil, de defesa, inclusive, da nossa soberania. Então, são entidades, veja só, que essa modelagem traz, assim, uma possibilidade de efetivamente exercer uma transformação na nossa realidade. Muito bem, esse é o setor de ciência e tecnologia. Não é diferente na área de saúde. Na área de saúde, historicamente, nós tivemos uma situação muito difícil em São Paulo, e alguns dos senhores aqui vão se lembrar. Quer dizer, o governo de São Paulo estava com mais de 11 hospitais para concluir,
entendeu? Quando tomou posse o governador Mário Covas. E o governador Mário Covas efetivamente concluiu esses hospitais. Mas ele só pôde operar, dadas as limitações orçamentárias, a partir do momento que ele efetuou as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, entidades tradicionais em São Paulo, como as entidades administradas pelas irmãs Marcelinas, Santa Catarina, e hoje entidades como o Hospital Sírio-Libanês, o próprio Hospital Albert Einstein, estão envolvidos nesse processo de levar a saúde, inclusive, à periferia de São Paulo. Mas a questão dos hospitais foi uma questão que, basicamente, ela mostra a importância desse modelo. Quer dizer, o governador não tinha recursos para equipar esses hospitais, nem desenvolver os serviços regulares. O que ele fez? Parceria com essas entidades tradicionais. E essa parceria não foi feita aleatoriamente e arbitrariamente. Ela foi feita mediante um processo seletivo, examinando e publicizando todas as condições para estabelecimento dessa parceria. Muito bem. Feito isso, os resultados dessa parceria público-privada em São Paulo hoje se estendem por 19 hospitais. Então, os resultados são excelentes, em termos, inclusive, de metas, em termos de avaliação. Essa avaliação foi feita, inclusive, externamente pelo Banco Mundial. E os resultados são extremamente positivos. Uma maior oferta de leitos, uma menor mortalidade infantil. Então, é exitosa a experiência do governo de São Paulo, e o antigo secretário, o secretário Barradas, que faleceu recentemente, era um apologista desse modelo. Certo? Da mesma forma, a própria cidade de São Paulo, hoje o modelo de saúde foi dividido em regiões de São Paulo para atender justamente a política do Sistema Único de Saúde, o SUS. Entendeu? E essas regiões divididas hoje foram qualificadas entidades respeitáveis, e essas entidades hoje, em cada uma dessas regiões, uma OS administra e faz a gestão. Muito bem, essa gestão é avaliada positivamente. Essa gestão, ela inclusive conta, no caso, por exemplo, de uma região muito distante, que talvez vocês conheçam, passando por São Paulo, a região do Boi-mirim, depois do Jardim Ângela, quase próximo da represa do Guarapiranga. Muito bem, temos lá instalado um hospital em parceria de uma entidade chamada Sejan com o Alberto Einstein. Quer dizer, a gestão é feita pelo grupo do Einstein e Sejan, uma gestão de alta qualidade. Tive a oportunidade não só de como advogado da SPPC, mas também de conhecer no local essas experiências. E assim, o SUS, veja só, testemunhei nessas regiões também a presença do modelo SUS, do modelo participativo SUS, dos conselhos funcionando, dessa prestação de serviço à família, a medicina da família, quer dizer, funcionando perfeitamente. Portanto, na área da saúde, esse modelo também é exitoso e se espraia hoje no Rio de Janeiro e em outras localidades do Brasil. Na área da cultura, também a experiência é extremamente exitosa. São Paulo, mais uma vez, eu falo aqui, talvez seja uma deformação, mas o Instituto, ele se espraia por todo o Brasil, mas São Paulo, na área da cultura, tinha um problema seríssimo também na administração do governo Mário Covas. Todas as unidades de cultura estavam num processo de informalização acentuado. Então, o que se fez? Por um estudo da Fundação Getúlio Vargas, se aconselhou criar uma constelação de organizações sociais. Essa constelação funciona hoje muito. Vocês são testemunhas dela, do funcionamento, na medida em que vocês conhecem como funciona a Orquestra Sinfônica de São Paulo, entendeu? Como é que funciona o Museu Afro-Brasil. O Museu Afro-Brasil permitiu uma figura notável da sociedade brasileira, Emanuel Araújo, representante maior, um grande representante dos afrodescendentes, criou essa entidade, esse projeto museológico extremamente diferenciado, que hoje, inclusive, causa admiração em chefes lá, como, por exemplo, o presidente de Moçambique, o presidente de Benin e outros. Então, a área cultural também, os museus de São Paulo hoje são administrados no modelo OS, com indicadores e com controles. Muito bem, vamos falar então, e esse é o meu último
tópico, senhor presidente. Primeiro, da questão dos mitos. Então, esse mito da privatização, nós vamos verificar que a privatização não ocorreu. A rigor, nós tivemos uma valorização das entidades da sociedade civil, que, como salientou aqui o advogado da União, quer dizer, não tem fins lucrativos. Então, o mito da privatização, ele por si só, a realidade mostrou que há uma inconsistência, um equívoco da inicial. Da mesma forma, o mito da ausência de licitação. Há aqui, senhores ministros, uma grande e uma equivocada interpretação. O que a lei alterada, a Lei 8666, no artigo 24, inciso 24, quis se referir a uma situação especialíssima dentro das organizações sociais. Então, no que diz respeito à licitação, nós temos 3 situações no que diz respeito às organizações sociais. Primeira, a escolha da organização. A escolha da organização está fora da Lei 8666, na medida em que é um outro arranjo. Não é um arranjo de prestação de serviço, de compra de produtos, não. É um arranjo de parceria. E mesmo esse arranjo de parceria, ele tem uma qualificação que se assemelha àquela pré-qualificação do modelo licitatório. Então, não é feita, vamos dizer, de uma forma completamente livre, sem controle. Não, tem uma possibilidade de controle, e eu já vivenciei muitos controles, inclusive do Poder Judiciário, questionando formas de celebração do contrato de gestão, de escolha da... Então, essa questão da licitação, o primeiro... Encerro. Muito obrigado pela sua generosidade, senhor presidente. Encerro, então. O segundo ponto é que a Lei 8666 alterada diz respeito àquela entidade qualificada, como OS, como é o caso do CGE. Aqui em Brasília, ele tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ele foi convidado para prestar serviços, entendeu, para uma outra entidade, num outro estado, ou para uma entidade do governo federal em outra localização. Entendeu? Para ele fazer esse contrato de prestação de serviço, ele está dispensado de licitação. Dispensado de licitação dentro de uma perspectiva que, inclusive, a Lei 8666 trata as universidades, aquelas entidades, vamos dizer, com capacidade, com idoneidade, com diferenciadas, que quase que constituem um modelo único de prestação de serviço. Então, a questão última, a terceira da licitação, diz respeito à sua forma de atuar. Então, na forma de atuar, entendeu, as entidades vêm obedecendo aos princípios licitatórios, uma vez que tem regulamentos próprios e que podem ser controlados. Terminando, o último mito que nós chamamos do controle. Lamento muito, mas o seu minuto se esgotou. Pelos amicus, Sindicato dos Trabalhadores e Servidores de Serviços Públicos conveniados, não há problema, contratados ou consorciados ao SUS Previdência do Estado do Paraná, falarão o Dr. Ludimar Rafarim e o Dr. Ari Marcelo Solo, que deverão o tempo. Se algum dos senhores invadir o tempo do outro, não haverá reposição. Então, excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, ministros, ministras e procuradora. Procurarei aproveitar muito bem esses 7 minutos para deixar aqui a nossa posição. Primeiro, quero registrar que sinto-me honrado por poder representar o sindicato nessa tribuna e mais as 317 entidades que assinaram esse documento, que é de conhecimento dos senhores ministros, apontando várias questões com relação às organizações sociais. E quero iniciar citando o nosso conhecido Fábio Condor Comparato, quando ele diz que a razão de ser de uma Constituição não é facilitar a ação governamental, mas proteger os direitos fundamentais do cidadão. E é sobre essa diretriz que nós fazemos a intervenção. Eu quero dizer que nós não estamos aqui dizendo que as empresas privadas devem fazer licitação. Não é esse o foco da discussão. Assim também não estamos dizendo que não há empresas privadas, institutos privados que prestam serviços de qualidade e relevantes para a sociedade brasileira. Não é esse o foco da discussão, e eu quero restabelecer o foco. Qual o foco? O foco é que há uma lei federal
criou a possibilidade da qualificação de entidades que não necessariamente existissem no momento da aprovação da lei, entidades que foram criadas especificamente para serem qualificadas como organizações sociais e prestarem esse serviço, sem ter necessidade do processo licitatório na sua contratação, e nisso está correto o advogado que me antecedeu. Nós não estamos discutindo lá na frente. O que nós dizemos é que burla o concurso público, burla a lei de licitação, burla as regras de finanças públicas, porque a lei de responsabilidade fiscal que regulamentou o artigo 69 da Constituição é extremamente rígida com os entes públicos. No entanto, com as organizações sociais é totalmente flexível. Por conta exatamente disso, que o artigo coloca claramente que a fiscalização deve ocorrer em casos excepcionais. É isso que diz a lei. A lei não diz que o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas, o Ministério Público, obviamente, independente de constar na lei, pode fiscalizar, mas não diz isso. Então, é esse o foco da nossa discussão. É importante mencionar que assim que foi aprovada essa lei que extinguiu órgãos públicos, entidades públicas, qualificou entidades privadas, essa lei serviu como parâmetro para dezenas de leis estaduais e municipais. E diferente do que me disseram os advogados que me antecederam, não é esse o quadro que a gente tem das organizações sociais espalhadas pelo Brasil. Nós vemos organizações sociais recebendo do Estado estrutura pronta, enquanto a Constituição Federal, no artigo 96, diz que na saúde, pelo menos, a iniciativa privada só pode participar de forma complementar, quando esgotadas as possibilidades do Estado, e que elas são criadas especificamente para atender saúde, educação, para atender serviços de informática, laboratórios, recebem bancos de dados, recebem informações, recebem servidores públicos que o Estado arcará com as aposentadorias deles posteriormente, recebem essas pessoas e administram como se fosse um negócio privado. Nós temos várias experiências. Nós temos a experiência de um instituto de informática, numa determinada capital do Brasil, que vende serviços para o Brasil inteiro. E ela não existia quando foi criada a lei das organizações sociais. Ela foi criada pelo Estado com participação da iniciativa privada para assumir. Então, se o Estado pode criar, se o Estado pode colocar dinheiro, se o Estado pode ceder servidores, se o Estado vai pagar a aposentadoria desses servidores, por que o próprio Estado não faz? Alegar a suposta crise do serviço público para justificar essas alterações, eu diria que é o Estado decretar a sua própria falência, o que eu não acredito. O Estado continua tendo um papel muito importante na sociedade como prestador de serviço, como regulador de serviço. E quando eu falo que os dados que nós temos não correspondem, porque nós vemos, por exemplo, nós vemos no Estado de São Paulo, um grupo de empresários da construção civil criando uma entidade que foi qualificada como organização social para prestar serviço de saúde. Quando nós vemos que um grande número dessas organizações sociais no Brasil inteiro são objetos de investigação do Ministério Público, são objetos de investigação do Ministério Público, são objetos de investigação até dos tribunais de contas, que por uma via transversa acabam tendo que interferir, e conversando recentemente com os médicos que estão aqui, dos sindicatos médicos e demais trabalhadores da saúde, o que eles relatam? São nessas organizações sociais onde ocorrem os maiores problemas de erros médicos, por exemplo. Aquele caso que se tornou conhecido no Brasil inteiro, da criança que ao invés de receber um determinado medicamento recebeu vaselina, né, nos seus vasos, isso ocorreu dentro de uma organização social. Poderia ter acontecido, obviamente, no espaço público, mas ocorreu ali. Então, para finalizar, senhor presidente, e garantir o tempo ao meu colega, eu quero dizer assim, que o que nós dizemos? Nós dizemos que deve existir sim um processo. Se passada a tese de que a lei não é inconstitucional, no mínimo deve-se garantir o processo licitatório para contratar essas entidades e deve ocorrer a garantia da fiscalização pelos órgãos de controle interno, seja o Tribunal de Contas da União, seja os tribunais de contas dos Estados. Então, é nesse sentido a nossa manifestação, pedindo pela total procedência da ação, declarando a lei na sua integralidade como inconstitucional e sucessivamente senhores, que se aplique então o entendimento brilhante do Ministério Público, que diz da interpretação que deve ser feita e que deve garantir basicamente essas duas questões: o processo licitatório na contratação e a garantia dos mecanismos de controle pelos órgãos de controle interno. Obrigado, senhores. Doutor Ari Marcelo. Senhor presidente, senhores ministros, este modelo de privatização é ruim para o povo brasileiro. Ele burla o concurso
viabilizando a contratação precária, a alta rotatividade da força de trabalho e compromete a qualidade dos serviços prestados. Ele deixa em segundo plano profissionais altamente qualificados e comprometidos com o trabalho com o serviço público. Ele não utiliza a licitação nem na contratação dos bens destinados às OS. Não é verdade que existe controle social nas OS. Enquanto os serviços públicos de saúde são submetidos a um controle rígido social pelo Conselho de Saúde e pelos conselhos gestores, tal não ocorre com as organizações sociais que não estão submetidas ao Tribunal de Contas da União. Hoje existem estudos que mostram que os recursos que estão disponibilizados para financiar as OS têm onerado muito mais o poder público e comprometido o financiamento do restante da rede. Em suma, como documentos que, acostados aos autos, comprovam, as organizações sociais, desde a sua implantação, elas têm viabilizado a fraude e a corrupção. Nesse documento, contra fatos, não há argumentos que sustentam as organizações sociais no Brasil, existem as provas de que, desde que as organizações sociais foram implantadas, fraudes envolvem recursos públicos. Na capital de São Paulo, a Polícia Federal aponta o seguinte: a parceria do poder público com organizações sociais que prestam serviço em áreas consideradas socialmente sensíveis, como a saúde, a educação e assistência social. Segundo a Polícia Federal, a organização investigada faturou mais de 1 bilhão nos últimos 5 anos. Desse total, 300 milhões teriam sido desviados em favor de pessoas e empresas que participavam de projetos envolvendo a entidade e o poder público. Desde 2004, a fatia do orçamento da saúde estadual paulista destinada às OS cresceu 202%, enquanto que o orçamento da pasta da saúde cresceu apenas 93%. O presidente do Tribunal de Contas Estadual vê o problema nesse modelo. Para ele, o Estado não tem condições de fiscalizar o que está em contrato, e menos ainda de fixar o preço pela compra. Uma entidade criada em São Paulo por empresários da construção civil ganhou da Prefeitura de São Paulo o título de organização social e passou a receber dinheiro público para dirigir os postos de saúde municipal. Na Prefeitura de São Paulo, a decisão de buscar uma fiscalização externa tem origem na dificuldade enfrentada pelos auditores municipais para verificar se as OS estão aplicando os recursos públicos adequadamente. Num relatório recente, o Tribunal de Contas do município descreveu os auditores como escasso quadro técnico e de trabalho falho e ineficiente. Ainda falando em relação aos fatos que ocorreram desde a implantação das organizações de saúde no Estado de São Paulo. Ao contrário do que os advogados da União e os que me precederam falaram, uma das justificativas para que os governos implantassem as organizações sociais é que elas dariam maior agilidade nos serviços prestados à comunidade. Entretanto, os fatos demonstram o contrário, quando se verifica que pacientes continuam a esperar durante mais de 3 horas na fila por um atendimento em hospitais e pronto-socorros na capital paulistana, onde a demora em 3 pronto-socorros de hospitais gerenciados por organizações sociais chegou a ultrapassar 3 horas. Exemplos concretos do descaso das organizações sociais são a da gestante, de 31 anos, que chegou às 9 horas no Hospital de Pedreira e aguardava de pé até às 12 horas a decisão da transferência. Enquanto que no Hospital do Itaim Paulista, parentes da aposentada de 68 anos, acometida de câncer, foram obrigados a carregá-la até o atendimento por falta de uma cadeira de rodas. Os trabalhadores também têm sido prejudicados através da eliminação do concurso público para a contratação de pessoal. Nesse sentido, senhor presidente, esta lei deve ser julgada totalmente inconstitucional. Conforme consta da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o artigo 24, inciso 24 da Lei 8666, contradiz a justificativa teórica da lei que implantou as OAS, pois, sob a retórica da eficiência
Este que é o mito da eficiência. Nada justifica que a organização social tenha uma prerrogativa absoluta. Sua contratação só tem cabimento se tal opção se mostrar técnica e constitucionalmente válida, o que depende da observância do devido procedimento nesse licitatório. Nesse particular, convém mencionar trecho do brilhante voto do então ministro Eros Grau, manifestando-se no sentido da concessão da liminar para a suspensão dos dispositivos desta lei. A circunstância do artigo 37 permitir seja excepcionada nos casos previstos em lei a exigência de licitação para a seleção dos que poderão celebrar contratos com a administração, essa circunstância não libera o legislador para discricionariamente afastar o certame quando lhe aprouver. Permito-me tornar a dizer que não se interpreta a Constituição, e quantas vezes esse recinto ouviu essas lições, a Constituição em tiras, aos pedaços. Tenho insistido em que a interpretação do direito é a interpretação do direito, não de textos isolados, desprendidos do direito. Não se interpreta texto de direito isoladamente, mas sim o direito à Constituição no seu todo. Por isso, embora a Constituição autorize o legislador a excepcionar a exigência da licitação, ele o fará, sei quando o fizer, sob as vinculações que a totalidade normativa que a Constituição impõe, especialmente a vinculação pela igualdade. Não é admissível que, sob a batuta ideologizante, esta sim do mito da eficiência, o único mito, o mito da eficiência, sejam atropelados garantias constitucionais que pretendem assegurar atribuições igualitárias, sob pena de solabar o respeito que os cidadãos devem nutrir pelo Estado, o qual somente prospera enquanto é mantida a chama do espírito público. O Estado não pode subsistir se o respeito e justiça forem privilégios de poucos. O Ministério Público Federal, a Vice-Procuradora-Geral da República, Débora Macedo de Brito Pereira. Obrigada, senhor ministro-presidente, senhor ministro-relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado-geral da União, senhores advogados. Primeiro, eu gostaria de observar que o parecer lançado nos autos, ele não está limitado às questões de licitação e de controle externo, seja pelo TCU, seja pelos tribunais de contas dos estados, seja pelo Ministério Público. Ele, na verdade, percorre vários assuntos e vários dispositivos da Constituição. E essa é a minha preocupação agora, nesse momento. Bom, eu iniciaria lembrando que um dos vetores axiológicos da Constituição é o da universalidade, da universalização de direitos, principalmente a busca pela universalização dos direitos, como decorrência lógica e necessária do princípio, digamos, que é o centro axiológico da Constituição, que é o da dignidade da pessoa humana, né? Todos são sujeitos, todos são merecedores de igual respeito e consideração. E nessa condição, todos devem ter condições de acessar direitos fundamentais, direitos básicos. E, em função disso, o Constituinte, ele teve a preocupação em dar um papel ativo ao Estado como provedor de prestações. E, nesse sentido, o artigo 37 da Constituição, ele é o primeiro artigo na história constitucional brasileira a tratar organicamente da administração pública. E ele tem uma nota muito importante, porque, além dele organizar a prestação dos serviços públicos, ele também o faz na medida em que esses serviços sejam fundamentais para a realização de valores essenciais da sociedade brasileira. O princípio da eficiência, ou a necessidade de eficiência, como dito aqui por mais de um, é um dos nortes da atuação administrativa, mas está longe de ser o único ou talvez o principal deles, né? Então, enfim, os administrativistas aqui sabem muito mais do que eu. O concurso público, ele não é só uma regra, por exemplo, para garantir
igualdade de todos ao acesso aos cargos públicos. Ele é também uma providência para garantir que se forme no âmbito da administração pública uma burocracia qualificada, uma burocracia com competência para prestar aquilo da melhor forma possível. O artigo 37, ele ainda é cercado de cautelas para fazer deste um serviço, para fazer deste servirem assumidos pelo Estado, serviços de melhor qualidade e acessíveis a todos. E prevê, por exemplo, a lei, ação de improbidade em relação ao administrador ímprobo, ele prevê licitação, enfim, cerca aquilo ali com uma série de cautelas, de modo a que vários princípios sejam ali concretizados. Moralidade, impessoalidade, enfim, e também eficiência. As OS, as organizações sociais, elas estão na contramão dessa principiologia do artigo 37 data vênia. Por quê? Porque as OS, elas despem o Estado desse protagonismo que ele deve ter na propulsão, na implementação de direitos e principalmente na universalização de direitos. E a lei deixa isso muito claro, como o Estado se despe disso, porque a lei diz expressamente que há situações em que se extingue a prestadora do serviço público, a entidade pública prestadora daquele serviço, e bens, patrimônio e pessoas são transferidos para essas organizações sociais. Então, essa é uma situação óbvia de um Estado abrindo mão de prestação de serviço público típico em favor de uma iniciativa privada. Por outro lado, essas entidades, elas ficam livres de todas essas amarras que o artigo 37 pôs, tanto em relação ao administrador como ao serviço por ele prestado, para colocá-lo, de certa forma, sob controle da sociedade, né? Então, todo aquilo que inspira uma boa prestação de serviço está fora dessas organizações sociais. Poderia-se dizer, como alegado aqui, que a realidade empírica estaria a recomendar que o Estado não é um bom provedor desses serviços, né? E é interessante que a professora Maria Paula Dallari Bucci, por ocasião dos 20 anos da Constituição Brasileira, ela fez um estudo muito interessante a respeito dessa alegação, né, da ineficiência do Estado na prestação desse serviço passados 20 anos da Constituição, né? E ela mostra que, na verdade, a conformação da nossa máquina administrativa, ela ainda é toda do período do regime militar e ainda fortemente influenciada pelo Decreto-Lei 200. Ou seja, nós ainda não tivemos, na verdade, investimentos no Estado para que ele assumisse a configuração do artigo 37 e principalmente do artigo 37 pós-emenda constitucional 19, né? Então, é falacioso dizer que o Estado não é um bom prestador se nós não implementamos ainda aquelas medidas previstas no artigo 37, de modo a tornar o Estado não só um bom prestador de serviço, mas principalmente um prestador de serviços que os faça alcançável pela totalidade da população. Bom, ainda assim, que se entenda que essa lei, ela seria constitucional, há pelo menos duas áreas extremamente sensíveis que, a meu ver, ela não tem condições de chegar. Uma delas é a saúde. Lembrando que toda a formulação do serviço público de saúde, e principalmente o Sistema Único de Saúde, ele é uma opção do Constituinte em face de um quadro
que se revelava por ocasião dos debates constituintes, em que o poder público investia pouquissimamente em saúde, em serviços próprios, né? E ele estimulava a iniciativa privada a constituir serviços de assistência médica com a garantia de que seriam posteriormente contratados pelo antigo INAMPS. Esse era o quadro anterior à Constituição de 1988. Portanto, toda a principiologia do sistema de saúde é de reapropriação do espaço público para a saúde e a sua distribuição entre os 3 entes federados. A saúde pública, como foi dito da tribuna, ela está cercada, ela prevê já no seu artigo, no primeiro dispositivo do capítulo referente à saúde, a universalização como princípio, o controle social como princípio, né? Colocar essas organizações sociais a salvo ao largo desse regime, de um regime que chegou o SUS chegou a receber indicação de prêmio na sua concepção, tal como concebido pela Lei Arouca. É destruir aquilo que foi conquistado pela sociedade brasileira, de ter o Estado como provedor de um serviço de saúde por ela controlado, né? É verdade que há uma previsão no 199, parágrafo 1º, da iniciativa privada como podendo atuar no âmbito da saúde. Mas é preciso ver que a participação da iniciativa privada, nos termos da Constituição, ela é absolutamente secundária, ela é lateral, ela não é principal. O investimento do Estado em saúde, ele tem que se dar no SUS. O poder público na saúde atua pelo SUS, por meio do SUS, e deve investir no SUS. Há para isso previsão constitucional, inclusive, de receitas a serem alocadas pela União, pelos estados, pelos municípios, para fortalecimento desse sistema. Não é possível subversão dessa principiologia para tirar recursos que devem implementar, que devem fortalecer, que devem, de fato, concretizar o regime público de saúde para a iniciativa privada. Lembrando que a iniciativa privada no SUS, ela tem um papel muito importante, complementar, transitório, mas ela se dá exatamente no atendimento a questões de saúde de grande complexidade, em que o sistema já prevê, faz uso dos hospitais, né? E não necessariamente de hospitais públicos. A mesma coisa na educação. A educação também tem uma previsão até de um quadro. Um dos princípios da educação é a formação de um quadro de profissionais, de um sistema de cargos e salários que crie profissionais capacitados e habilitados. Isso como uma política do Estado, de que todo cidadão tem direito a ter um ensino de qualidade. O papel regulador do Estado também, nesse caso, ele é enorme, né? E esse é um grande desafio ainda a ser cumprido. Então, também aqui está previsto o controle social. É outro serviço público do Estado que corre com a participação da sociedade, porque são 2 mecanismos sem os quais a cidadania não se realiza, né? Sem educação, não há que se falar em cidadania, não há que se falar sequer em direitos fundamentais, se eles não podem ser acionados, se eles não podem ser vocacionados por desconhecimento. Então, pelo menos nessas 2 áreas, era indispensável que o Estado ele estivesse no protagonismo da prestação desse serviço. E, por fim, lembrando que não há razão que justifique a dispensa de licitação que se dá quando o Estado faz um contrato de gestão com uma OS, né? O princípio da impessoalidade a todos atinge. Quando o Estado atua na ordem econômica por meio de concessão, ele faz mediante licitação, como nessas áreas, né, desse porte, não haveria licitação, né? E falar em parceria, a parceria, né, enfim, que tipo de parceria é essa que o Estado escolhe seus parceiros livremente, né? Então, com essas considerações, o parecer
o Ministério Público Federal aguarda a procedência da ação ou, pelo menos, a sua procedência parcial. Suspenda a sessão por 20 minutos.